Por que um flamenguista fala tanto do Cruzeiro? Para você que não me conhece, eu sou o Leandro do canal Opinião Rubro-Negra e aqui eu vou tirar todas as dúvidas. Será que eu só falo do Cruzeiro por engajamento? Será que eu só falo do Cruzeiro visando dinheiro? Será que eu sou um cruzeirense disfarçado de flamenguista? Bom, vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo, mas antes eu vou pedir muito para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ajudar o Opinião Rubro-Negra. Vamos nessa! Bom, para quem me conhece desde o começo do meu canal, sabe que eu fui passando por muitas reformulações no meu canal. Por exemplo, quando eu comecei o Opinião Rubro-Negra, o meu foco era muito zoeira. Pegava os rivais do Flamengo, principalmente os de São Paulo e do RJ, e fazia conteúdo zoando os outros times, né? Isso me trouxe um grande público hater, né? Mas também trouxe muitos flamenguistas, né? E aí o tempo foi passando e os gostos, pelo menos dos meus seguidores, foi mudando. Não era mais graça ficar vendo opinião toda hora fazendo conteúdo zoeira. Eu não trazia nada de conteúdo formativo, porque eu vou ser bem sincero pra vocês, eu era muito falho nessa questão de ser informativo. Minha coisa era pegar uma matéria ali na internet e fazer dessa matéria uma zoeira. Esse era meu conteúdo. E eu acho que muita gente foi se desgastando desse conteúdo, né? E foi aí que veio esse conteúdo de você com a camisa de um time falar de outro. Porque antigamente, eu lembro que antigamente você pegar uma camisa para falar de outro time, independente se tem união ou se não tem, criava uma rede de hater impressionante. Era um hate muito pesado, porque eu via alguns que tentavam assim, falar de algum outro clube, tentando ser um jornalista com a camisa de time, e se dava muito mal, que o hater era muito grande. Mas aí com o passar do tempo foi amenizando essa situação, né? E eu resolvi falar do Cruzeiro, que era um time simpatizante meu, que, claro, não falava nas redes sociais pelo fato justamente desse hate, mas fora da internet eu acompanhava muito o Cruzeiro, acompanhava muito, e foi no último ano do Cruzeiro na Série B que eu comecei a falar do Cruzeiro. Muitas pessoas que olham agora a opinião, que tem esse engajamento grande com o público cruzeirense, pensa que a opinião fala do Cruzeiro porque o Gabigol veio pro Cruzeiro, mas não. Tô desde 2003 falando do... desde 2003, ó. Tô desde 2023 falando do Cruzeiro. Eu acompanhei todo aquele acesso do Cruzeiro, depois acompanhei aí aquela saga na Sul-Americana, a luta do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro para se manter na primeira divisão, até agora que voltou aos tempos de áurea do Cruzeiro, né? Aí eu lembro que no começo do ano, muita gente falou, só tá falando do Cruzeiro porque o Cruzeiro tá no hype, isso e aquilo. Mas graças a Deus que muitos cruzeirenses que me acompanhavam desde o início que eu falava do Cruzeiro, veio e falou, não, a opinião não fala de agora, fala muito tempo do Cruzeiro. Mas enfim, muitas pessoas não entenderam essa virada de chave, de ficar falando do Flamengo e do Cruzeiro. Muitas pessoas falavam, pô, mano, você agora não fala mais do Flamengo, coisa e tal. E era uma coisa que me deixava encucado, porque eu falava muito do Flamengo, gente, eu falava muito. Mas só que meu algoritmo, não sei se bagunçou porque eu falei do Cruzeiro, ou se eu estava muito falho nas informações do Flamengo, que eu acho que é o mais plausível, mas os meus conteúdos do Flamengo não estavam engajando, não estava chegando ao público flamenguista. Deve ser por um erro meu, não sei, não estava informando direito, eu não sei. Mas só que o do Cruzeiro estava engajando, principalmente ano passado. Então, eu me resolvi escolher, porque, eu sou um cara CLT, trabalho, minha renda aqui não é da internet, espero muito a Deus que um dia seja da internet, mas não é. Então, eu tô em busca de um sonho aqui na internet. E eu tinha dois lados. Tinha um lado que era ser flamenguista, falar do Flamengo, mas, ir remando contra a maré, porque não tava dando engajamento. E, eu lutando contra a maré, não dando engajamento, eu tava perdendo meu principal, que era a minha família.
Minha família fica lá, eu não consigo ficar com a minha família porque eu fico aqui falando com vocês. E eu falava e não via retorno nenhum e eu tava perdendo o meu convívio com a minha família. E aí eu via outra parte, que era falar do Cruzeiro, no qual eu gostava, tá? Porque ninguém fala só de um time visando dinheiro e obtém sucesso. Eu olhava pro Cruzeiro, que era um time que eu gostava, falava do Cruzeiro, vinha o retorno do engajamento. Então, gente, eu tenho que fazer escolhas. Se um caminho pra mim tá dando certo, eu tenho que ir por esse caminho, porque senão eu tenho que fazer valer a pena estar aqui, entendeu? Eu tenho que fazer valer a pena estar aqui, eu não tenho que estar aqui só por estar. E outra, eu ainda continuo falando do Flamengo sem ter um terço do engajamento que eu tenho com o Cruzeiro. Então, se eu fosse aquele cara ganancioso, isso e aquilo, eu não perdia meu tempo. Falar, pô, vou falar do Flamengo que não vai me dar engajamento nenhum. Não, eu falo do Flamengo porque ainda tenho um sonho de trazer o público flamenguista de volta pra mim, entendeu? Eu quero falar do Flamengo também, eu quero ter o público flamenguista ao meu lado, mas para eu me manter na internet, eu tenho que falar de algo que me traz engajamento, que me traz a vontade de ficar ainda na internet. E essa vontade, esse engajamento, tá vindo do torcedor cruzeirense, no qual agora eu me sinto numa dívida com o torcedor cruzeirense, entendeu? Quando eu tava em baixa, quando eu tava perto de desistir, porque não tinha engajamento nenhum, não tinha nada, então eu falei, pô, mano, eu vou desistir porque não dá mais. E aí foi onde eu comecei a falar do Cruzeiro em 2023, o engajamento começou a voltar, então eu falei, pô, mano, eu não posso largar esse público. Eu não posso largar esse público quando eu tava em baixa, ajudou a opinião. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque eu posso falar do Cruzeiro, agora eu posso esquecer o Flamengo e falar do Cruzeiro só na internet. Pegar meu canal e falar só do Cruzeiro. Mas eu não vou deixar de ser flamenguista, gente. Eu não vou. Não vou porque foi graças ao Flamengo que eu entrei na internet. E mesmo se não tivesse internet, é o time que desde quando eu era criança eu torcia. Então eu não vou deixar de ser flamenguista. Mas eu tenho que ser aquele profissional. Tenho que falar do Cruzeiro. Gosto de falar do Cruzeiro. E é por isso que tá esse sucesso até hoje. Então, mas não deixando o sonho de um dia ter o torcedor flamenguista do meu lado de novo. Sei que vai ser difícil, porque eu acho que muitos flamenguistas agora me olham como, sei lá, um torcedor terceirizado, essas coisas todas, mas eu ainda sonho num dia de ter o público flamenguista do meu lado. Porque foi graças ao público flamenguista também que um dia eu apareci na televisão. Numa matéria do Globo Esporte, uma matéria em Flamengo e Corinthians, foi feita aqui em casa. Foi muito legal, muito bacana. Na época do Felipe Andreoli, viu até o Dodô aqui em casa também, fizemos uma matéria muito legal. E era onde eu tava num certo hype lá com a torcida do Flamengo, né? E espero muito ter esse público de volta, porque eu sou flamenguista, eu gosto muito do Flamengo, é o time que desde que eu nasci sou flamenguista, então sonho muito em ter esse público de volta. Juntamente agora, obviamente, com um clube que eu sou simpatizante, o clube que não me deixou desistir da internet, que é o Cruzeiro. Então eu sonho ainda um dia ter as duas torcidas, que afinal de contas são aliadas. Tem aquela amizade fora de campo, obviamente, quando as equipes se enfrentam, é cada um pro seu lado. Mas, mano, é sempre uma festa bacana antes do jogo, as torcidas ali ao redor de Mineirão, ao redor de Maracanã, é muito legal, muito bacana. E eu queria ser esse porta-voz mesmo da torcida, tanto do Cruzeiro como do Flamengo, e um dia eu vou conseguir. Vou batalhar, vou lutar, e um dia eu vou conseguir. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação. Mais uma vez, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí que eu vou fazer mais vídeos desse. E agora com matérias, né, já que eu expliquei de uma vez por todas o porquê de falar de Cruzeiro. Enfim, espero que vocês entendam o meu trabalho e assim que vai ser. Saudações rubro-negras. Tamo junto.